Fala galera, fala Fenômeno Azul, tudo bom? Uma boa tarde a todos vocês aí do outro lado, sejam bem-vindos ao canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Galera, deixa o teu like aí, te inscreve no canal, tá? Importante. Deixa o teu compartilhamento também para chegar o mais longe possível. Não esquece, gente, like é importantíssimo e o canal sempre chega cada vez mais longe aí, tá bom? Sábado, né, pessoal? 6 de junho de 2026. 6, né? Pois é. 6 de junho de 2026, é como eu digo, o Leão tá de férias, mas as informações, elas não param nunca. Clube grande é assim, né? Série A e tal, etc, etc. Semana que vem é a Copa do Mundo, lembrando que nós vamos vir aqui com pré-jogo, pós-jogo, falar de Copa do Mundo para com todos vocês. Aí do outro lado, não vamos deixar cair a peteca, tá bom? Galera, a gente vai falar hoje no vídeo sobre arrecadação, sobre fenômeno azul. Quem tem fenômeno azul tem, quem não tem eu não posso fazer nada, né? E vamos falar aí também de melhorias sendo feitas, perdão, lá pelas bandas do Evandro Almeida ou Bainão, tá bom? A gente vai começar aqui pela arrecadação. Vamos falar aqui de público. E olha que a gente está reclamando, mas será que é para reclamar tanto? O que está acontecendo? Vamos colocar na tela para vocês aí. Bom, em uma matéria aí do grupo O Liberal, né? A gente tem a foto do Fenômeno Azul, né? Ou torcida bonita, viu? Modéstia à parte. O Fenômeno Azul tem comparecido em peso nos jogos do Clube do Remo. Desde o seu retorno à elite, o Remo segue demonstrando a força de sua torcida. De acordo com o levantamento divulgado pelo jornalista colunista Carlos Ferreira, com base em dados do site Senhor Gol e nos relatórios financeiros da CBF, o Leão Azul ocupa. Eu me divirto com isso aqui, porque do outro lado, escadinha do ver o peso, nada. A sexta colocação no ranking de arrecadação com jogos em casa entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nos 9 jogos disputados em Belém, até o momento, o Remo acumulou um faturamento bruto de 14 milhões, vou repetir, 14 milhões, 986.515 reais em bilheteria. Desse total, o lucro líquido alcançou 10 milhões de reais, com média de 1.113 reais por partida. O desempenho coloca o clube paraense atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Ao mesmo tempo, o Remo aparece à frente de equipes como Atlético Paranaense, São Paulo Internacional, Coritiba, Atlético Mineiro, Santos, Vasco, Bahia e Fluminense, né? O outro dado que chama atenção é que o Leão ocupa apenas a 12ª posição em público pagante na Série A, com média de 21 mil torcedores por jogo. Ainda assim, consegue figurar entre os líderes de arrecadação do país, reflexo da presença maciça nos jogos que o clube disputa em casa. Na primeira metade do Campeonato Brasileiro, o Leão realizou 9 partidas em Belém e outros 9 como visitante. O clube ainda terá mais compromissos no Mangueirão durante o segundo turno, o que deve, né, na minha humilde opinião, aumentar o público, porque o Remo tem tudo para fazer um segundo turno melhor que o primeiro e sair da zona de rebaixamento e garantir a permanência na Série A. O que pode aumentar ainda mais os números de arrecadação até o encerramento da competição. Ranking de lucro líquido com jogos na Série A. Flamengo, 22 milhões, Corinthians, 14, Cruzeiro, 14.800, Grêmio, 10.900, Palmeiras, 10.700, Remo, 10 milhões de reais, galera. É muita grana, é muita gente, né? A gente, às vezes, se pergunta, né? Poxa, na Série D, na Série C, né? Dava até mais gente, mas a gente tem que imaginar uma situação. Os valores dos ingressos para o momento financeiro do nosso país, eles são altos. Não estou dizendo que é errado porque a gente está em Série A de Campeonato Brasileiro. Você vai pagar um mais caro por uma qualidade mais cara. Mesma coisa que você ir num, num shopping, né? Usufruir de tudo que um shopping top tem, onde você vai pagar mais caro dentro do que tem no shopping, do que no shopping, né? Mequetrefe, aonde você vai pagar pouco, mas também não tem qualidade no shopping. Mais ou menos o raciocínio é esse. Na Série C e na Série D, naqueles tempos sombrios do Clube do Remo, lotava, dava até mais gente, sim, mas a gente tinha que ver que era um jogo por semana. Aqui, um jogo por semana lá, ou seja, a gente jogava dentro de casa 2 vezes no mês. E o valor do ingresso era mais barato pela qualidade dos times e folha salarial que nós tínhamos. Jogadores tecnicamente mais fracos, automaticamente mais baratos. Série A, jogadores tecnicamente muito superiores, folha salarial mais cara, o que impacta diretamente no borderô, o que impacta diretamente na compra, né, dos ingressos. Então,
O raciocínio é muito lógico. O que nos deixa feliz, e não vou dizer surpreso, porque já é normal, o Remo figurar, né, entre os 10 melhores, estando aí, né, em sexto lugar, em faturamento de 10 milhões de reais. Né? Média de público, o Remo está ali no meio. Só que essa média de público, muitos times disputaram 10 partidas em casa. Tá? A gente não pode esquecer disso. O Remo disputou 9. Uma partida faz toda a diferença. Talvez com essa partida a mais no segundo turno que o Remo vai ter, serão 10 jogos em casa, 9 fora, o Remo com certeza vai figurar entre os 8 melhores públicos dentro da competição. E lembrando também que Flamengo e Palmeiras é muito difícil de bater. Primeiro, os dois lutam sempre pelo título. E segundo, né, o Maracanã é gigante, né? Gigante. E o Palmeiras está ali também, numa média de público muito grande, junto com o Corinthians, que são duas torcidas fanáticas lá de São Paulo, né? Então a gente não tem como nem comparar isso aí, porque se o Remo estivesse lutando pelo título ou vaga na Libertadores, iam ter que fazer dois mangueirões, né? Um colado no outro. Então a gente tem que entender também essa perspectiva. Só que a perspectiva também de segundo turno, ela vai ser brusca, tá? O Remo tende, já fiz uma análise aqui em vídeos e lives, o Remo tende a fazer um segundo turno brilhante. Isso aí eu não tenho dúvida. E o Remo vai desempenhar, né, a sua função de forma grandiosa nesse segundo turno. A gente precisa falar também de algumas coisas que estão acontecendo lá pela banda do Bainão. Bom, como vocês podem ver na imagem aí, né? Esse é o gramado do Bainão sendo revitalizado, né, como diz aí debaixo da foto, né? Remo realiza revitalização do gramado no Bainão. A gente sabe que o Remo vai voltar a treinar no Bainão em junho, né, agora, depois das férias, até porque, né, o clube do Remo, o CT não estará pronto ainda, né? A gente sabe que o CT é pro ano que vem, né? A verdade é essa. Aí a gente tem aí o Bainão sendo feita uma revitalização. Após a descompactação, consiste na realização de pequenas perfurações no solo, permitindo que água, ar e nutrientes cheguem com mais facilidade às raízes da grama. Com o solo menos denso, as raízes conseguem se desenvolver de forma mais profunda e saudável, contribuindo diretamente para a qualidade do campo. Após os cortes regulares, a descompactação e a aeração, né, são etapas fundamentais na manutenção do gramado. O processo melhora a respiração das raízes, facilita a infiltração de água e favorece o desenvolvimento da vegetação, garantindo maior resistência e uniformidade ao campo de jogo. E na matéria diz aqui embaixo, a manutenção faz parte do planejamento do clube para oferecer uma estrutura cada vez melhor aos atletas e comissão técnica. Após a conclusão desta etapa, os trabalhos retornarão à rotina habitual de corte, irrigação e monitoramento, assegurando que o campo permaneça em condições ideais para as atividades do departamento de futebol. Além dos serviços realizados no gramado, também estão sendo realizadas melhorias em áreas internas do estádio, como na cozinha e o setor de recovery, utilizado pelos atletas no processo de pós-treino e pós-jogo. A representação do elenco está marcada para o dia 20 de julho, foi o que eu falei um pouco mais lá cedo, né? No período da manhã no Bainão, quando o elenco iniciará a preparação para a sequência da temporada com foco nas disputas do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O Remo volta às atividades dia 20 de junho, vai realizar amistoso contra a Tuna Lusa Brasileira neste Bainão, né, com presença de público, vai para São Paulo, faz lá uma outra pré-temporada, né, uma interpré-temporada? Não, né, não é no interior, né, mas no interior de São Paulo. O Remo vai realizar essa segunda pré-temporada, que todos os clubes vão realizar, será importante, e o Remo está certíssimo em fazer São Paulo. Melhor estrutura, Remo joga lá contra Santos, contra Corinthians e contra Mirassol. Três clubes de São Paulo já vai se ambientando no clima paulista. Galera, nosso primeiro vídeo de hoje é esse aí. Compartilha, curte, deixa teu like. Lembrando que a gente volta, tá? A gente volta mais tarde com nomes de contratação que pintou para mim aqui na minha fonte no meu celular e eu vou soltar para vocês mais tarde. Valeu, galera. Um abraço. Até mais tarde. Fui.